Então, boa tarde a todas. Oitava aula. Gente, então, na última aula, nós terminamos, né, o alfabeto hebraico, do Aleph até o Tav. Para quem gosta dessas relações, o Novo Testamento, no livro do Apocalipse, ele refere-se a Jesus como o Alfa e o Ômega. Na verdade, é a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Quando o Novo Testamento é traduzido para o hebraico, eles traduzem que Jesus ele é o Aleph e o Tav. A primeira letra do alfabeto hebraico e a última letra do alfabeto hebraico. Então, nós estudamos do Aleph até o Tav, do princípio ao fim do alfabeto. Mas nós precisamos aprofundar ainda, porque não basta saber as consoantes e as vogais, é preciso também saber as relações que essas consoantes e vogais se firmam, né, ao longo da pronúncia de palavras e de frases. É isso que a gente vai dar uma olhada hoje com um panorama geral. Começamos com o alfabeto. Então, esse é o Aleph, depois o Bet, Vet, Gimel, depois Dalet, Rei e Vav. o Vav. Zain. Zain, depois Het. Het, o Tet, depois isso, Tet. Yud, Yud. depois Kaf. Kaf, Raf. o Raf. E aqui pode ser o Kaf Sofit ou o Raf Sofit, né? Se tiver um pontinho, é o Kaf Sofit. Se tiver um Shivá aqui dentro, é um Raf Sofit. Lamed. O Lamed, depois Mem. Mem, Mem o Mem Sofit. Sofit, Nun. Nun Sofit. Nun Sofit, o Samer, Ain. Pei. Pei, Fei. Fei, Fei Sofit. Fei Sofit. Gente, nós falávamos que existe o Pei Sofit, mas ele é quase nunca encontrado. Saiba que ele existe, mas quase nunca aparece. Caso ele apareça, ele vai ter um pontinho aqui no meio, tá? Como no Pei. Depois, Sad. o Tsadi, depois Sadi Sofi. o Tsadi Sofit. O Resh. Reish. Sin. Opa, isso, Sin. Exatamente. Está invertido aqui, deveria ser o Shin aqui, né? Mas aqui tem o Sin, muito bem. Foi uma pegadinha que não fui eu que criei essa pegadinha, mas é o Sin. Depois Shin. o Shin e, por último, Tav. o Tav. Maravilha. Pensando no sentido numérico, nós temos o Aleph 1, Bet e Vet 2, Gimel 3, Dalet 4, Rei 5, Vav 6. O Zain 7, Het 8, o Tet 9 e Yud 10. A partir daí nós temos as dezenas. Kaf, Raf, Raf Sofit e agregados 20. Lamed 30, Mem Sofit 40, Nun Sofit 50, Samer 60, Ain 70, Fei Sofit 80. Aqui tá faltando uma letrinha, gente. Vocês não sentiram falta, não? Eu sei, Agora professor. Gimel, Dalet, Rei. Tá faltando uma letrinha aqui, ó. O Yud. O Yud tá ali. Tá ali. Tá faltando o Kuf, gente. O professor engoliu o Kuf aqui. O Kuf, ele vem depois do Tsad. Do Tsad tem o Kuf. O Tsad, que vale 90, o Tsad Sofit também. E o Kuf, que não tá aqui, que vale 100. Aí nós temos a última linha, o Resh vale 200, o Sin e o Shin 300 e o Tav 400. O Kuf seria antes do Reish. Isso, do Reish, né? Exatamente, vem antes do Resh. Isso mesmo. E as vogais são essas aqui. O Kamatz, que tem o som de A. O Patar, que tem o som de A também. O Hataf, Patar, que também tem o som de A. Aqui em cima, voltando, o Tsere, que tem o som de E. O Segol, que tem o som de E. O Shivá, que não é uma vogal, mas no início de palavras tem o som de E. E. O Rolam Vav tem o som de O. O Hirik tem o som de I. Eu posso também juntar o Hirik com o Yud, formando o Hirik e Yud, que também tem o som de I. O Butz, que tem o som de U. O Shuruk, que tem o som de U. E o Hataf Kamatz, que tem o som de O. E aqui, pulando, essa aqui que já falamos, nós temos o Hataf Segol, que tem o som de E. Então, essas são as nossas vogais estudadas. Bem, e aí começamos o que a gente chama de
regras fonéticas, né? Algumas, na verdade, nós já conhecemos, já estudamos, já praticamos, e vamos só revê-las a princípio. Algo que eu falei para vocês, mas acho que devo ter falado de forma muito rápida, é a questão das letras guturais. Em hebraico, nós temos letras que a gramática considera como letras guturais. Quais são elas? Essas 4 aqui, olha. O Aleph, o Rei, o Het e o Ain. Então, essas 4 letras guturais, quando a gente olha com calma, a gente percebe que somente o Re tem som, né? Dessas 4. Porque o Aleph não tem som. O Rei, como nós falamos a princípio, não tem som, mas vai ter uma breve som aspirado de R, né, em algumas palavras. E o Ain realmente não tem som nenhum. Essas 4 consoantes, né, ou letras guturais, elas serão as portadoras das vogais que tem o Rataf. Ou seja, em outras palavras, essas 3 vogais aqui que tem o Rataf, que são o Rapatar, aqui no meio, o Rataf Segol, aqui no canto direito, e o Rataf Kamatz, só irão aparecer embaixo de uma dessas 4 aqui. Então, vocês podem prestar atenção daqui por diante. Se você encontrar uma vogal dessas aqui, em cima delas, você vai encontrar um Aleph, um Rei, um Re ou um Ain. Essas 4 letras guturais são as portadoras dessas 3 vogais. O Rataf Segol, o Rataf Patar e o Rataf Kamatz. Isso é importante? A princípio não é tão importante, porque a gente vai ler, né, o texto. Mas é importante você começar a fazer essas relações e essas pequenas observações. Uma regra fonética que nós já conhecemos é a questão da sílaba tônica. Nós falávamos que mais de 90% das palavras do universo, né, da Bíblia hebraica, da língua hebraica, a acentuação é final, ou seja, a última sílaba é acentuada. Geralmente, quando eu tenho dúvida como acentuo a palavra, eu jogo a acentuação para o final. Mas existem algumas palavras onde isso fica mais evidente, porque o A, o Kamatz e o Rei no final da palavra. Essa marca, nós já sabemos que é uma marca de substantivos femininos, né, singular. Então, geralmente, quando uma palavra termina em a-rei, ou seja, kamatz e um rei, a acentuação está lá no final. Então, vamos ler esses 4 exemplos que nós já conhecemos. Bubá. Bubá, a primeira palavra, que significa boneca. E Ialda. Ialda, exatamente. Ialda. Esse Ialda. Shiva aí não tem som, está no meio, está sozinho, não tem som. Ialda significa menina. Na aula passada eu terminei com Ieladot, não sei se vocês lembram ou não. Elas são meninas. En e Ieladot. Então, Yaldá é o singular, menina. Yaldá, menina. A acentuação está lá no final. Yaldá. Sussá. Isso, Sussá. Sussá em hebraico significa égua. Égua. Você viu? Sus, cavalo, Sussá, égua. A acentuação está lá no final. Sussá. Dodá? Dodá, exatamente. 4 palavras que a acentuação está lá no final. Bubá, boneca. Yaldá, menina. Sussá, égua. Dodá, tia. A palavra termina com a-rei e significa que a acentuação está lá para o final, né, da palavra. Depois, outra regra que nós já tínhamos visto são as palavras que nós chamamos de palavras segoladas. O que é uma palavra segolada? É uma palavra onde eu tenho 2 sílabas seguidas com a vogal segolo. Nós chamamos de palavras segoladas. Essas palavras segoladas, elas têm uma característica, que é, eu tenho aqui o primeiro segolo à direita e o segundo segolo à esquerda. Quando acontece esse fenômeno, a sílaba que está o primeiro segolo, ela se torna acentuada e mais aguda. Então, se é E, fica E, ou pelo menos um tom mais agudo. Né? Shemesh, por exemplo, não dá para fazer tão agudo, mas a tônica está aqui na primeira sílaba. Shemesh significa sol em hebraico. Foi uma das palavras que a gente viu na última aula. Shemesh. A acentuação está aqui no primeiro, onde está o primeiro segolo. Nefesh. Isso, nefesh. Então tem um som de X, né? Nefesh significa alma ou vida, como nós falamos na aula passada. Nefesh. Ele está grandão. Isso. Keren. Keren, em hebraico, é chifre, né? Que é um símbolo que nós falávamos do poder, né? No Antigo Oriente. Keren.
Isso, medaberet. Olha o som de T no final. Medaberet. Medaberet, nós já tínhamos visto o verbo medaber, que é o verbo falar, né? Por exemplo, quando eu digo eu falo, né? Em hebraico eu falo ani medaber, porque eu sou homem. Quando a mulher fala eu falo, ela diz ani medaberet. É esse último verbo que apareceu aqui. Ó. Então, a mulher diz ani medaberet ivrit. Ivrit hebraico, em hebraico. Shemesh, sol. Nefesh, vida ou alma. Keren, com nun no final, chifre. E medaberet, falo, né? Quem está falando isso é uma mulher, medaberet. Então, quem pode ler corretamente essa palavra, que na verdade é um outro verbo feminino, gente? Oevet. Oevet significa amo. É um verbo. Quando a mulher, mas quem está falando é uma mulher. Então a mulher diz ani oevet, eu amo. Se fosse um homem, ani oev, sem o tav, oev. Outra regrinha que a gente viu também é a regra do patar furtivo. O que é isso? Pegando aqui à direita, é quando uma palavra termina com ret e a, no caso, patar, né? O patar que rouba a vez. Quando uma palavra termina com ret e um patar, primeiro eu leio o patar e depois eu leio o ret quando eu termino a palavra. Então, essa palavra eu devo ler ruar e não ruha. Nessa regra, que é a regra do patar furtivo, a gente entende que quando uma palavra termina com ret e a, primeiro eu leio o a e depois o ret. Então, aproveita e lê a de baixo. Doar. Isso, doar. Doar. Que significa, alguém lembra dessa palavra? O significado dela? É relatório, né? Isso, é o relatório. Doar. Muito bem. Aqui do lado, já com uma fonte um pouquinho estilizada, eu coloco uma palavra que tem o sin e uma palavra que tem o samer. Essas duas consoantes têm o mesmo som, que é o som de S. Mas uma coisa importante para a gente, tanto o samer quanto o sin, eles sempre terão som de S e nunca som de Z. Quer ler essas duas palavrinhas que estão aí no canto? É sussá. Sussá e Ossá. ossá, exatamente. Ossá, gente, é um outro verbo também feminino. Ossá significa faço. Por exemplo, ani ossá é uma mulher falando, tá, gente? Ani ossá é eu faço. Se fosse um homem, seria ani ossé. O summer sempre, o sim, terão som de S e nunca som de Z. Então, gente, agora sim vamos entrar em coisas novas, né? Um assunto novo. E aí a gente vai, ao longo das nossas aulas seguintes, olhando com mais calma cada uma dessas regras, aplicando o que a gente for estudando. Mas é para a gente ter uma noção geral de como funciona essa questão fonética. Então vamos lá, gente. Então eu vou começar, gente, falando sobre o Shivá. Nós já conhecemos o Shivá. O Shivá parece, né, nossos dois pontos, né, em português, só que ele vai aparecer sempre embaixo de uma consoante. Nós já sabemos também que o Shivá, no início de uma palavra, ele tem som de E. Falamos também que o Shivá sozinho, no meio de palavra, ele não tem som nenhum. Então já sabemos alguma coisa do Shivá. Por exemplo, já dá para ler, com aquilo que a gente sabe do Shivá, já dá para ler corretamente essa palavra. Como é que eu leio? Mitzvah. Mitzvah. Isso, exatamente. Mitzvah. Exatamente, mitzvah. Mitzvah significa mandamento, mitzvah. Então eu tenho aqui o Shivá no meio de palavras sozinho, não tem som de nada. Então é uma regra tranquila, a gente já conhece isso aí, né? Outro exemplo de um Shivá que não tem som nenhum nessa palavra tão importante da língua hebraica. Quem quer ler? Israel. E olha, Israel. Israel. Abraão gerou quem, gente? Vamos lembrar do universo bíblico. Isaac. Isaac teve Jacó. Quem? Jacó e Esaú, né? Ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E esse filho, Jacó, em determinado momento da história, muda de nome. Para quê? Israel. E justamente os 12 filhos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó, formam as 12 tribos de Israel. Então ele é um personagem muito importante
do universo bíblico. E é esse nome que dá também, né, que é atribuído à terra de Israel, né, ao território de Israel. O nome do país hoje atual, Israel, vem por conta dessa história. Então, Israel, aqui também o Shivá, que Israel. não tem som. Israel. Shivá não tem som. Israel. Agora aqui, gente, eu coloco 3 palavrinhas. Então, as primeiras 2 palavras, nós vamos conseguir ler sem nenhum problema. Agora, olhem só, essa última palavra. Nessa última palavra aqui, o que eu encontro, gente? Eu encontro uma coisa que até então a gente não tinha visto. Que são 2 chivais, tá vendo? No final de palavras. Então, essa palavra termina com 2 chivais. Como é que eu leio isso quando aparecem 2 chivais no final da palavra? Nenhum dos 2 tem som. Olha que beleza. Nenhum dos 2 tem som. Mas e se aparecer apenas um chivá no final da palavra? Ele também não tem som. Olha que regra tranquila, gente. Se 2 chivais aparecerem no final de uma palavra, nenhum dos 2 tem som. Se aparecer um só no final de palavra, também não tem som. Então, tranquilo, né? Não mudou em nada aquilo que a gente já conhece do Shivá. Então, vamos lá. Yeladot. Yeladot, já conhecemos, já sabemos que é meninas. Shivá no início de palavra, som de E. Yeladot. Tikvá. Tikvá também foi uma das palavras que a gente estudou. Tikvá, em hebraico, significa esperança. Algo que a gente precisa ter nesse mundo tão caótico que estamos vivendo agora. Tikvá. Esperança. Shivá, no meio de palavras, sozinho, não tem som de nada. Quer ler a última palavra? Lamadit, 2D? Isso. Um D e depois um T. Lamadit. Lamad é um verbo no passado que quer dizer você, mulher, outro verbo feminino. Você, mulher, estudou. Você estudou. Lamadit. Você estudou. Lamadit. Então, temos aqui Yeladot, meninas, Tikvá, esperança, e Ladit, estudou. Você, mulher, estudou. Essa palavrinha também é bem fácil, porque eu já sei que o Shivá no início de palavras tem som de E. E. Bereshit. Isso, Bereshit. Bereshit, em hebraico, significa no princípio. É a primeira expressão da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica começa exatamente assim. Bereshit, no princípio. Observe aí que o Aleph aparece aí nessa palavra, né? E ele tá ali, mas ele não tem som de nada, né? Então tá ali só para complementar alguma coisa, né? Mas ele precisa estar, mas ele não tem som de nada, né? Porque não tem nenhuma vogal com ele. Bereshit. Gente, também os judeus chamam o livro do Gênesis de Bereshit. Se você for conversar com um judeu e falar, lá no livro do Gênesis, pode ser que ele não entenda o que você está falando, porque ele não conhece o livro como o livro do Gênesis. Ele conhece o livro como Bereshit. Agora sim, gente, uma coisa nova. Então, acabamos de falar que 2 chivais no final de uma palavra, eles não têm som nenhum. Agora, o que acontece se aparecerem 2 chivais seguidos no meio de uma palavra? Aí acontece um fenômeno diferente. Quando eu tenho 2 chivais seguidos no meio de uma palavra, o primeiro chivá não tem som de nada e o segundo tem som de E. O primeiro chivá não tem som de nada e o segundo tem som de E. Nunca em hebraico, 2 chivais vão aparecer no início de palavras. 2 chivais seguidos vão aparecer no início. Nunca. Isso é proibido. Proibido por lei. Não pode aparecer 2 chivais seguidos no início de palavras. Mas eles podem aparecer no meio ou no final. Se aparecer no final, nenhum dos 2 tem som. Mas se aparecer no meio, como é o caso dessa palavra aí, o primeiro, Shivá, não tem som, e o segundo tem som de E. Então, agora, dito isso, quem é que vai ler a palavrinha que está aí na tela? Tarnegolet. Isso, Tarnegolet. Sabe por que Tarnegolet? Porque aqui tem um segola, olha, o segola está meio que dando uma dica de que a sílaba tônica é o gó, tá? Mas você não teria como saber sem problema, é isso mesmo. Tarnegolet. Tarnegolet, em hebraico, significa galinha. Galinha. Professor, eu li a apostila, senhor. Eu já sabia essa palavra. Eu já tinha. É muito bom ler antes, porque hoje o conteúdo era muito grande, eu me assustei com a apostila, né? Mas aí eu assim,
Foi bom porque eu li e anotei as dúvidas que eu vou tendo, e aí eu vou tirando, entendeu? Acho que vale a pena a gente ler assim antes. Então, Tarnegolet é galinha em hebraico. Tarnegolet. E aí a gente viu a regra do Shivá. O primeiro Shivá não tem som de nada e o segundo som de E. Podem aparecer 2 Shivás seguidos no início de palavra? Nunca. Nunca. Proibido por lei. Podem aparecer 2 Shivás seguidos no final de palavra? Sim. Pode. Pode. Nenhum dos dois vai ter som. 2 Shivás seguidos de palavra. O primeiro não tem som e o segundo tem som de E. Tarnegolet, como é o exemplo aí que a gente viu. Gente, essa palavra aí, eu já coloquei na apostila de vocês. Então, quem pode ler essa palavra aí? Então, lê. Ler. Começa com ler. A palavra começa com ler. Vamos para a segunda. O rei, não tem som de nada. E a vogal I. Então, lê. I, muito bem. Aí aqui mora a questão. Estivar sozinho no meio de palavra. Tem som? Não. Já sabemos que não tem som. Mas, se eu tiver oportunidade, isso é legal, gente, mas se eu tenho a oportunidade de fazer uma sílaba maior, um encontro consonantal, eu posso fazer. Então, olha só que eu tenho aqui. Um som de T, né, otávio, som de T. Estivar não tem som nenhum. Eu tenho aqui um R, né, o som de R, o Uresh, e um A. Eu não posso juntar tudo isso e fazer tra. Então, o que eu fiz aqui? O estivar aqui, como o estivar não tem som, e eu tenho a oportunidade de criar uma sílaba maior, eu posso fazer isso em hebraico. Então, ao invés de falar leit, ra, eu posso fazer leitra. Eu faço uma sílaba maior, junto tudo isso aqui, o tav, o resh e o at. Leitraot significa até logo, adeus, até mais, até a vista. Esse mesmo fenômeno, essa mesma coisa, pode acontecer no início de palavras. Geralmente, essa junção de sílaba acontece no meio de palavras, né, quando eu faço sílabas maiores. Mas algumas palavras em hebraico acabaram sendo pronunciadas, né, dessa forma, né, com uma sílaba maior, como é a palavra que está aí. À primeira vista, nós leríamos berit, não é? Estivar no início, som de E. Mas se acostumou em hebraico ler essa palavra como brit. Essa palavra especificamente, brit. Então, estaria errado se eu lesse berit? Não. Geralmente tem muita gente que lê berit mesmo, né? Então, quando você vai escutar nos círculos acadêmicos, tudo a língua hebraica, o pessoal fala berit. Mas quando um judeu fala essa palavra, fala brit, juntando aí a sílaba, fazendo uma coisa só, brit. Mas na prática, os judeus falam essa palavra especificamente como brit. Brit significa o quê, gente? Pacto. Pacto. Brit. O pacto entre Deus e Abraão. O pacto entre o povo de Israel e Deus. Brit. Brit. E é curioso que a circuncisão em hebraico se chama Brit Milá. Seria o pacto da palavra. Milá em hebraico é palavra. Olha essa coisa bonita, né? Aquele gesto é feito para se cumprir o acordo que foi feito, o pacto foi feito entre o povo de Israel, né, a partir da figura de Abraão e o seu Deus. Brit Milá. Brit, pacto. Se vocês lessem Berit, estaria errado? Não, estaria correto da mesma forma. Mas não é comum os judeus lerem isso como Berit, mas Brit. Essa regra aqui é uma regra importante, gente. É uma regra que eu preciso prestar um pouco de atenção. A regra diz o seguinte: quando eu encontro em uma palavra 2 consoantes iguais, seguidas, e tendo a primeira dessas consoantes um shivá, esse shivá tem som de E. Vamos tentar esmiuçar isso olhando essa palavrinha aqui. Yevá. Só a primeira sílaba, só no início. Ye. E. Ok? Eu tenho um Yud e um shivá que tem som de E. Beleza. Tranquilo. Depois, eu tenho um Vet e um A. Como é que eu leio? Vá. Vá, com som de V, né? E vá. Aqui eu tenho um Uresh e um Segolo. Como é que eu leio isso aqui? Re. Re. Então, eu tenho Ie, Vare, ok? Ie, Vare. Agora, olhem comigo essa terminação. Que consoante é essa, gente? É o Raf. E que consoante é essa seguida? É o Raf Sofit. Raf Sofit. Mas Raf Sofit e Raf não é mesmo Raf? É o mesmo Raf, só que um está com uma forma normal e outro está com a forma final. Mas são 2 letras iguais seguidas. Mesmo que uma forma final e a outra não,
é a mesma consoante, é o Raf. Então, é aí que mora a regra que eu falei para vocês. Eu tenho aqui duas consoantes iguais, a mesma consoante, na verdade, né? Seguidas, e a primeira delas tem o Shivá. Nesse caso, o Shivá vai ter que ser lido como E. Como é que eu leio até o Shivá? Ie, Ie, vare, vare, re, re, re. E como eu termino a palavra? ha. Ha. Ie, vare, re, ha. Nossa. Ie, vare, re, ha. Essa é uma palavra bem cultural, né? Ie, vare, Ievaré, re, ha. Rehá. Isso. Ievare Reha. Ievare Reha. O que significa Ievare Reha? Que ele te abençoe. Nossa missão aqui nesse módulo, nesse primeiro módulo, é pronunciar corretamente. Então, essa palavra eu leio Ievare Reha. Vamos repetir? Ievaré Rehá. Ievaré Rehá. Ie, vare, reha. Ievaré, Rehá. Então, assim terminamos as nossas regras relativas ao Shivá. Então, em relação ao Shivá, é isso, né? É estudar, né? Se a gente aprender essas palavras que eu coloquei como exemplo, nós já vamos saber todas as regras do Shivá por causa das palavras. Então, a boa dica é estudar o vocabulário. Estudando o vocabulário, acho que você já vem junto embutido as regras aí, tá bom? Em hebraico, acontece um fenômeno interessante com a consoante Yud. Como a gente sabe, o Yud tem som de I, né? É uma consoante, mas tem o som de I. Em alguns casos, por alguns motivos fonéticos, em algumas palavras, o Yud perde o som. É como se ele não existisse. Ele vai aparecer escrito na palavra, mas ele não será pronunciado. Que casos são esses? Então, esse aqui é o primeiro caso e o mais importante. Quando eu encontro uma palavra que termina assim, gente, olha, termina com um azinho, um kamatz, o yud, e depois, logo em seguida, vem um vav. Se uma palavra terminar dessa maneira, kamatz, depois yud, depois um vav, o yud não será pronunciado. Então, vamos ler essa palavra sílaba por sílaba. Começa como, gente? Mi. Então, mi. Depois eu tenho que consoante é essa, gente? Sabe? Isso, tem som de TS. Shiva aqui tem som ou não tem, gente? Não tem. Então, Shiva não tem som de nada aqui. Então, mitz. Depois eu tenho um vav, isso aqui é consoante. Agora, do lado da consoante eu tenho vogal. Mitzvot. Ok? Isso, mitzvot. Então, aqui eu tenho uma sílaba, vo. Mitzvot. Eu tenho aqui um tav mais um A. Como é que eu leio? Tá. Tá, exatamente, eu leio tá. Agora, olha só a sequência. A, Yud e Vav. Nesse caso, o Yud não é lido. Então, como é que eu leio essa parte final da palavra? Mutav. Então, eu ignoro o Yud e eu vou direto para o som do Vav, que é uma consoante. Mitzvotav. 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 Mitzvotav significa os seus mandamentos, em hebraico. Então, quando eu falo os seus mandamentos ao Senhor, mitzvotav, mitzvotav, seus mandamentos. Mitzvotav. E ó, é ótimo, eu falei em hebraico, é ótimo, muito bom. Leia para mim a palavra. Mitzvotav. Mitzvotav, Mitzvotav. mitzvotav, ótimo. Então, seus mandamentos. Outro exemplo com essa mesma lógica aqui nessa palavra. Quem pode ler para mim? Não, leia. Tá. Isso, avotav. Exatamente correto. Avotav. Avotav significa os seus pais. A casa Eu conheço uma palavra que é avoteno. avoteno, os nossos pais. Avotav, Legal. seus pais. Avotav. Legal. Uma outra questão em relação também a esse mesmo fenômeno, quando o Yud ele não tem som, né? Ele perde o seu som. Pode acontecer que em uma palavra eu encontro o tsere seguido do Yud. Mas poderia ser também o segol seguido do Yud. Quando isso acontece, quando esse fenômeno acontece, né, numa palavra, o E depois o I, eu posso ter duas possibilidades. A primeira possibilidade é, se esse E e I aparecer no início ou no meio de palavras, o Yud não será pronunciado. Como esse exemplo aqui. Como é que eu leio essa palavra, gente?
N. En, exatamente. O Yud não é lido. En. En, em hebraico, significa não tem, não há. Não tem, não há. Lê a próxima palavra aí. Er. Exatamente. Uhum. Som bem forte. De R e R no final. O som de Yud não aparece. Uhum. Em hebraico significa como, uma pergunta. Como você vai? Como? Interrogativo. Como? Ponto de interrogação. Então, esse aí é um pronome interrogativo. Como? Caso esse mesmo fenômeno aconteça no final de uma palavra, eu leio tudo normalmente. A última palavra. Então, sucei. Já sabemos que sus é cavalo. Sucei significa cavalos de alguém. A gente não sabe de quem é, mas cavalos de. Sucei. Duas possibilidades. Né? Uma onde não tem som e a outra onde tem som, no final de palavras. Gente, a única exceção, quer dizer, não é bem uma exceção, né, a essa regra que eu falei, está relacionada com a palavra casa em hebraico. A palavra casa em hebraico, não sei se você já comentamos aqui, ela é pronunciada, né, em hebraico é bait. Bait é casa. E quando eu quero dizer casa de alguém, eu falo beit. E existe uma outra palavra que se escreve da mesma maneira, que é o nome da nossa consoante, bet. Então, olha só a regra que nós acabamos de falar. Eu tenho um E e um Yud seguidos. O que vai acontecer com esse Yud, gente? Ele sai. Ele perde o som. Então, como é que eu leio isso aqui? Bet. Exatamente, bet. É o nome da consoante, bet. Isso. Mas acontece que, como tem uma outra palavra que significa outra coisa, se escreve da mesma maneira, eu preciso diferenciar. Então, olha só a palavra do lado, igualzinha, não é? Não é igual, não tem nenhuma diferença. Só que essa outra palavra aqui significa casa de. Então, para diferenciar do nome da letra, que é bet, eu vou pronunciar o Yud aqui. Então, fica beit, casa de. Então, essa é a exceção à regra. Quando eu quero dizer casa de, eu vou falar beit. Então, vou pronunciar o Yud aqui mesmo, que a regra me diga não leia o Yud. Mas nesse caso, da casa de, eu vou ler. Se for casa de, é beit. Se for o nome da letra, bet, seguindo a regra. Aqui, um outro exemplo, gente. Esse exemplo aqui, ao invés de aparecer o tsere, aparece o segolo, mas é a mesma coisa válida. Como é que eu leio essa palavra? Eleha. Exatamente. Eleha. Eu tenho aqui um aleph, que não tem som, com o tsere, que tem som de e. Depois eu tenho o lamed com o segolo. Le. O yud aqui, ó, é a mesma coisa. Som de e, i. Então, o yud aqui perde o som. Então, o le. E, por último, o raf sofito com o azinho, ra. Eleha. Eleha significa para ti. Para ti. Ou a ti, em hebraico. Para ti ou a ti. Então, gente, só para a gente relaxar um pouquinho, uma coisa bem fácil. Em hebraico, a nível apenas para fins didáticos, é possível separar sílabas. Não é uma coisa útil, porque na prática não se separa sílaba em hebraico. Então, você não vai ver lá um texto onde você tem uma linha, um pedaço da palavra e lá embaixo outro pedaço. Isso não vai acontecer em hebraico. Nunca. Você nunca vai ver um texto nem do hebraico bíblico, nem do hebraico moderno com palavras separadas, assim, com separação de sílabas. Isso não acontece. Mas, teoricamente, é possível separar sílabas. Como é que eu separo sílaba em hebraico? É muito fácil. É só você ver a quantidade de vogal. Se a palavra tiver 2 vogais, tem 2 sílabas. Se tiver 3 vogais, são 3 sílabas. Então, o número de vogais é o número de sílabas. Então, olhem só, essas 2 palavras, vou ler para vocês. Primeira palavra, gamal. Gamal. Eu tenho aqui uma vogal, 2 vogais. Quantas sílabas? 2. 2 sílabas. Gamal significa, em hebraico, camelo. Camelo. Palavra importante. Olhem só a segunda palavra. Quantas sílabas eu tenho? 2 vogais, 2 sílabas. Ha-ham. Bem cultural também. Ha-ham. 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 Raham. Ha-ham significa inteligente ou sábio.
Chacham, sábio. Gamal, camelo, Chacham, sábio. Olha aí. E agora? E se aparecer um Shivá, gente? Como é que eu separo sílabas se tiver um Shivá aí no meio de uma palavra? Shivá não é considerado vogal. Então, esquece o Shivá. Não vale para o Shivá. Vale só para as outras vogais. Então, olha só a primeira palavra. Quantas sílabas eu tenho na primeira palavra? Da direita? 2. 2. Shemesh, sol. Duas sílabas. Agora, olha só a segunda. É um pouquinho mais complicada, né? Se a gente olhar essa aí, né? Então, lembrem que Shivá não é considerada vogal. Então, a partir desse princípio, 2 também. tem 2 sílabas também. Eu tenho o Azinho aqui e o I, né? O Irikiud, né? É considerado apenas uma única vogal. Então, eu tenho 2 sílabas. Talmid. Talmid, em hebraico, significa discípulo ou aluno. Talmid, palavra bonita, gente. Talmid. Vem de Talmud? Talmud vem dessa palavra. Hum, Talmud vem dessa palavra. Talmud é a regra do discípulo, né? É o estudo ligado à questão discipular. Talmud. A primeira palavra é Shemesh. Shemesh, que significa sol. Do lado Sol. esquerdo aparece Sim. Talmid. Talmid. Talmid, o D no final, né? Isso, D no final, que significa aluno ou discípulo. Talmid. São 3 sílabas. Vê se a gente consegue acompanhar, porque são 3 sílabas. Então, olha a primeira palavra aqui. Eu tenho uma vogal, 2 vogais, e aqui, olha, terceira vogal. Viu? Todo mundo tá vendo a vogalzinha aqui pendurada? Uhum. Então, são 3 vogais, 3 sílabas. Essa palavra eu leio Shamaim. 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 Shamaim significa céus. E essa outra palavra conhecida nossa tem 3 sílabas também. Olha, essa aqui, tem uma vogal aqui, olha a vogal O aqui em cima e a vogal I, Rin, aqui. Que palavra é essa? Tenta ler para mim, gente. Elohim, Elohim. Elohim significa Deus. Elohim. Deus. Ué, mas não está no plural? Está no plural. A palavra Elohim literalmente significa deuses. Mas quando é aplicada ao Deus de Israel, ela se torna singular. É mais ou menos isso. É como se o Deus de Israel tivesse a força e o poder de todos os deuses. Então, Elohim é uma palavra plural, mas atribuída ao Deus de Israel, ele se torna uma espécie de título para ele. Elohim, Deus. Ok? E olhem só agora essas 2 palavras. Aqui é bem fácil, eu tenho uma vogal aqui, eu tenho uma vogal aqui, eu sei que são duas sílabas. E aqui eu só tenho uma vogal. Então, quantas sílabas eu tenho aqui, gente? Nessa última palavra? Uma só. Eu leio a primeira palavra, já conhecemos, ruar, vento, espírito, sopro, e kol, som ou voz. Palavra nova, kol. Ou eu acho que não, já falamos essa palavra em algum momento. Kol, som ou voz. Até falei que tem uma rádio em Israel chamada Kol Israel, né? A voz de Israel. Gente, e falando em colo, existe uma outra palavra que também se escreve diferente, mas é o mesmo som, do meio. A do meio? Ah, tá. Qual? Kol é o mesmo som da outra palavra. Só que a outra palavra é escrita com kuf. Aqui é escrito com kaf. Kol significa todo, toda, todos, todas. Serve para tudo. Kol. E essa mesma palavra, Cláudia, pode ser escrita assim, olha, do lado. Lê para mim, do lado. Do Kol. lado, mesma coisa. Então, eu posso escrever colo só com o rolam ou colo com o rolam vav. Certo. Mas existe aí uma outra questão. Em hebraico, existe uma vogal que é muito temida pelos estudantes e pelos professores e pelos discípulos e por todo mundo. É uma vogal que ninguém fala dela, porque é uma vogal muito difícil, não de pronunciar, mas de identificá-la. É a vogal que nós chamamos de kamatz katan. Kamatz katan. O que é kamatz katan? Se você olhar na primeira palavra, eu tenho aqui
Que vogal é essa, gente? Kamates. É o Kamates. E aí está o problema, porque o Kamates Katan, ele é exatamente igual ao Kamates. Ixi, Maria. Esse é o problema. Esse é o problema, né? O problema para estudante, problema para professor, problema para todo mundo. Então, existe uma vogal no hebraico que tem a mesma forma do Kamates, só que ao invés do som ser A, o som é O. Como é que eu faço para descobrir? Realmente é difícil. É muito mais fácil, né? E a minha professora de hebraico, quando ela falava sobre isso, né? É muito mais fácil eu, aos poucos, aprendendo as palavras onde esse Kamates aparece como O, do que tentar encontrar uma regra para diferenciar o Kamates do Kamates Katan. Realmente é uma grande dificuldade. Mas o consolo da gente é o seguinte, o consolo é que não são muitas palavras que aparecem no Kamates Katan. Com o passar do tempo, essas palavras vão ficando cada vez mais familiares para a gente. No início vai ser um pouquinho complicado. Mas o que eu recomendo? O problema é o seguinte, se aparecer uma palavra que tem o Kamates, eu vou ler como Kamates. A princípio não tem problema. Então, se tiver errado, se for um som de O, eu vou, olha, aqui nesse caso, nessa palavra, o som é O, porque é um Kamates Katan. Essa palavrinha que pode ser escrita com rolam vav, também pode ser escrita com Kamates Katan. Como é que eu leio essa palavra? Colo. Colo. A mesma coisa. Colo. É a mesma palavra. E é o mesmo significado. Todo, todos, toda, todas. Serve para todo mundo. Então, essa explicação, gente, na verdade, não é uma explicação, é apenas algo para vocês entenderem que existe isso. Algumas vezes, em algumas palavras, o Kamates vai ser lido com O. Nesse caso, o nome dele vai ser Kamates Katan. É o caso dessa palavra, que é uma das palavras que mais aparecem na Bíblia hebraica. Colo. Então, colo vai aparecer muito na Bíblia hebraica. E a gente já conhece. Mas ele pode aparecer com Kamates Katan, pode aparecer com rolam, pode aparecer tanto, tudo é cola, a mesma coisa. Cola. Tá bom? Serve tanto para homem quanto para mulher, né? Singular e plural, serve para todo mundo. Existe alguma regra oficial para a gente diferenciar o Kamates do Kamates Katan? Existe, mas assim, sinceramente, nem sei se vale muito a pena. Se eu encontro um Kamates numa palavra, determinada palavra, e o Kamates está em uma sílaba não acentuada. O que é uma sílaba não acentuada? A gente já sabe que o acento geralmente está no final, né? Então, lá no final o acento. Se o Kamates aparece em uma sílaba não acentuada, e logo em seguida, após o Kamates, eu encontrar um Tivá, esse Kamates será um Kamates Katan. Isso é um problema porque essa regra, que pode até parecer a princípio boa, ela tem dezenas de exceções. Então, não sei se vale a pena, né? Porque eu tenho uma regra que eu demoro uma semana para decorar. Aí, quando eu vou ver as exceções, eu falo, tem tanta exceção, então isso não é regra, né? Quando uma regra tem muita exceção, é bem provável que aquela regra não seja bem uma regra. Mas, de qualquer forma, essas palavras que eu coloquei aqui nessa aula são as palavras mais comuns onde aparece o Kamates Katan. Por isso, talvez seja interessante aprender, aí sim é legal, aprender o vocabulário dessa lição. Porque aprendendo o vocabulário dessa lição, vou ter aí a grande maioria das palavras mais comuns com Kamates Katan. Então, nesse caso, eu vou ler para vocês. Eu leio aqui, em vez de Hafshi, eu leio Hofshi. Hofshi significa livre ou de folga. Hofshi. A palavra seguinte, ao invés de eu ler Tarnit, como seria a princípio, eu leio Tornit, que significa planejamento. Tornit pode ser também o meu compromisso. Né? Tornit. Quando, por exemplo, eu quero saber minha agenda da semana. Tornit, que segue mais ou menos o mesmo padrão. Hofshi, Tornit. Pessoal, como já estamos no final da nossa aula, no sentido de tempo, eu volto a falar do Kamates Katan na nossa próxima aula. E agora, o que é mais importante, no final da apostila, da aula 8, vocês vão encontrar 2 exercícios de leitura. 2 textos bíblicos que eu quero que vocês tentem ler. Se tiver dúvida como ler, volta às regras fonéticas e tenta ler novamente.
Não conseguiu de nenhum jeito, aí pede ajuda do professor, tá bom? Mas é uma forma de vocês praticarem as consoantes, as vogais e essas normas, essas regras de leitura que nós falamos até agora. Eu preciso falar só uma última coisa, que eu acho que é importante. Em relação ao nome de Deus. Toda vez que no exercício aparecer o nome de Deus, qual é o nome de Deus, gente? São essas 4 letrinhas aqui, olha. Nós chamamos de tetragrama. O Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Isso aqui é o nome de Deus. Toda vez que o nome de Deus aparecer lá no texto de vocês, a princípio, depois a gente vai ampliar esse horizonte, mas toda vez que o nome de Deus aparecer no texto de vocês vão ler Adonai, tá bom? Isso é importante. Então, o nome de Deus é Adonai, é assim que os judeus pronunciam, né? Que significa meu Senhor. Então, toda vez que essas 4 letrinhas aparecerem, é o nome de Deus, eu vou ler no lugar do que está escrito ali, eu vou ler sempre Adonai. Isso é importante para o... Professor, mas lá em cima está escrito, se tivesse as vogais, podia ser um Yahvé? Não, nunca aparece Yahvé na Bíblia. Nunca aparece. Só para esclarecer isso, né? Até a questão de curiosidade também. Quando o nome de Deus aparece na Bíblia, ele aparece com vogais. Olha só. E pode aparecer de 4 formas diferentes. Pode aparecer assim, Ieová. Conseguem ler Ieová aqui? Sim. Sim. Ieová é uma palavra que não existe. Não existe Ieová. O que acontece nessa palavra? Os judeus, eles pegaram o tetragrama, as 4 letras, o nome de Deus, e colocaram nelas as vogais da palavra Adonai. Olha aqui, Adonai aqui em cima. Mas lembra que eu falei no início da aula que essa vogal aqui, que é um rataf, patar, todas as vogais rataf, né? Elas só podem aparecer embaixo de letras guturais. Uhum. Então, eu peguei essa vogal aqui e coloquei aqui, ó, na primeira letra do nome de Deus. Mas o Yud não é uma letra gutural, então eu não vou poder colocar o A. Só coloquei o Shivá. Depois eu tenho o Rei, que é a segunda letra do nome de Deus. Olha o Ozinho aqui em cima. Peguei o O, coloquei aqui. E por último, olha o Azinho que está aqui, gente, o Kamatz. Coloquei aqui embaixo do Vav. O que houve, então? Eu transportei as vogais do nome Adonai para o nome de Deus. Por quê? Qual motivo? Porque toda vez que aparecer o nome de Deus, eu não vou ler o que está escrito ali. Eu vou ler Adonai. Eu vou voltar a isso, que é uma coisa um pouco mais complicada, na nossa próxima aula. Mas a princípio que eu quero de vocês, toda vez que aparecer o nome de Deus no exercício de vocês vão ler Adonai. Tá bom? Não pode ler Elohim? Pode ler Elohim, desde que as vogais, Cláudia, ao invés tá, entendi. Eu vi na apostila. No finalzinho você tem que ver se termina com I ou se termina com A. Terminar né? com I, eu leio Elohim. Elohim. Se terminar com A, eu leio Adonai. Adonai. Tá. Tá bom? Mas eu volto a falar sobre isso na outra aula, tá bom?